Às vezes você não se sente dando voltas. Essa semana eu passei por 2 pessoas na faculdade que conversavam assim. Eu acho que é natural para o ser humano que não ouvi o resto. Apenas pensei, seja lá o que é novo para elas, incontáveis filósofos já devem ter se debruçado sobre isso. Tudo que é novo para mim é muito velho para o mundo. Às vezes você não se sente correndo atrás do vento. Hoje é a véspera do meu aniversário e também é o meu último dia de aula de todos na faculdade. Numa das últimas entrevistas do Nelson Rodrigues antes de falecer, ele dá um conselho para os jovens: jovens envelheçam rápido. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso já fazem muitos anos e soou para mim como um provérbio. E aí eu falei assim, acho que é um bom conselho, vou seguir. Mas, quando eu ouvi isso lá atrás, eu achei que era muito sobre rigidez. A juventude é muito fluida, é muito volátil, principalmente nessa geração de agora. Então eu preciso ser mais rígida. E agora, acho que até observando a vida, eu percebi que, na verdade, as pessoas ficam mais flexíveis na medida em que elas envelhecem. Mais convictas daquilo que é importante, isso é fato, mas mais flexíveis. Faz sentido? Uma das coisas que eu percebi sobre mim nos últimos anos, e eu acho que se alguém me contasse 10 anos atrás eu nunca iria acreditar, é que se eu me permitir, eu posso me tornar uma pessoa um pouco workaholic. Da mesma forma como antes era muito fácil pra mim focar naquilo que eu entendia que era o mais importante. Descanso, a contemplação, o tempo em silêncio. Hoje pra mim é muito fácil focar naquilo que parece mais importante e urgente, que são os muitos tipos de trabalhos, atividades e serviços que eu faço. Definitivamente, uma das coisas que eu quero a partir dos meus 25 é encontrar o equilíbrio entre tudo isso. Acho que esse é o aniversário que eu me sinto mais grata. Eu mudei muito nos últimos 2 anos e eu consigo ver a mão de Deus em cada coisa, em cada detalhe, em cada aspecto da minha vida, moldando, transformando, guiando. Eu acho que eu não poderia chegar aos meus 25 de uma maneira melhor do que com essa sensação de que eu posso não saber, mas Deus sabe o que está fazendo. Sobre a questão de dar voltas que eu falei no início, eu acho que eu cheguei à conclusão de que essa é uma sensação muito comum aos 20 e poucos anos. É como se a gente revivesse algumas experiências, sensações que a gente já viveu antes, mas de uma forma diferente na vida adulta agora. É só pensando ver. A minha mãe super cinematografando. Pode deixar parada, mãe. Tá ótimo. Do lado de flores, Eu só assim, tem ó. coisa verde aí. Há 10 anos atrás eu escrevi meu primeiro texto de toda a minha vida. E foi uma lista de conselhos. Eu refiz alguns desses conselhos e eu quero guardá-los aqui. Se antes eu disse confronte-se, agora eu quero me lembrar de me permitir ser confrontada também. Se antes eu me disse que deveria estar aberta a mudanças, eu quero me dar um prazo de 1 ano para mudar e não mais de semanas.
Eu quero me lembrar que não é possível forçar o crescimento. Só preciso me manter próximo aos ribeiros. Tratar todos da mesma maneira talvez tenha sido um dos melhores conselhos que eu me dei, porque ele me trouxe muitos bons amigos que em outras circunstâncias talvez não fossem meus amigos. Eu quero lembrar para mim que as outras coisas importam muito pouco, mas enquanto eu for alguém com quem as pessoas podem contar, eu estou no caminho certo. Há 10 anos atrás eu escrevi que eu deveria proteger o meu coração. E hoje eu sei que eu sou incapaz de fazer isso. O Eterno tem protegido o meu coração e vai continuar fazendo isso daqui pra frente. Eu quero continuar chorando por pequenas e grandes coisas, sempre por aquilo pelo que vale a pena chorar. Quero fazer a diferença, mas a eu de 25 quer lembrar que tá tudo bem passar despercebida também. Eu escrevi Seja Você Mesma. E eu acho que eu acrescentaria, ainda que às vezes pareça um pouco pesado, faça o que você ama, porque é justo que muito custe o que muito vale. Eu realmente quero me empenhar todos os dias pelas coisas que de fato têm o meu coração hoje. Aquilo que eu sei que o Senhor construiu ou que plantou, eu quero ser muito responsável em zelar por essas coisas. Eu acho que uma das coisas que eu mais amei fazer nesses últimos anos foi desfrutar da beleza que existe na simplicidade. Mas eu precisei aprender a desfrutar da beleza que existe na complexidade também. A minha mente não é assim tão simples, a vida não é assim tão simples, né? Mas é muito bonita também. Quero continuar sendo confiável, ouvindo mais, mas também decidindo não ouvir às vezes. Eu preciso dormir o suficiente. Alegre-se, admite seus erros. Siga em frente. A vida é sempre pra frente. Está sempre diante. Não adiante. Diante. Viva Cristo. Ele é amor. Descanse nele. Viva por ele e para ele. Há 10 anos atrás eu escrevi Faça Valer a Pena. E por mais que vá valer a pena de qualquer forma, eu acho que é realmente importante que eu me lembre de fazer valer a pena. Cada segundo, cada minuto. As coisas não vão voltar. É tudo um presente. A vida é muito rara. Eu me sinto extremamente nova. Acho que como eu nunca me senti antes. C.S. Lewis, no Anatomia de uma Dor, fala de como o Senhor destruiu o castelo de cartas, que era a fé dele. E eu acho que nos últimos anos, o Senhor destruiu o castelo de cartas, que era a minha sabedoria. Para construir algo novo e não só duradouro, mas eterno no lugar. Então eu quero fazer isso valer a pena. Valorizar tudo aquilo que o Eterno me ensinou e me deu até aqui. Acho que é isso.